A paz do Senhor, queridos. Estamos na nossa terceira aula, nossa última aula desse módulo, servindo a Deus com os nossos dons e talentos. Espero que você tenha assistido a primeira aula, a segunda aula. Se você ainda desejar ter o teste, eu posso te encaminhar. O meu e-mail eu deixei no último vídeo, tá? Mas pode fazer contato aí com outros pastores, pastora Vânia. Pedir meu contato, né? E eu tenho o maior prazer de enviar a vocês esse vídeo, esse teste. Eu queria trazer para a gente relembrar algo que talvez eu não tenha colocado, né? Na outra aula e nas outras aulas, que os nossos talentos naturais, né? Os nossos talentos naturais, eles também podem servir a Deus, né? Nós temos aí as irmãs que costuram, que fazem uniformes, que fazem roupas para trabalhos na igreja. Nós temos as pessoas com trabalhos, com habilidades manuais, que fazem os trabalhos para a igreja, servem a Deus, dão o seu tempo, dão o seu serviço. Enfim, nós temos aí os profissionais de obra, né? Os engenheiros, os pedreiros, os ajudantes. Então, muitos outros habilidades naturais também estão a serviço. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Então, quando nós dizemos, eu quero ser inteiramente, quero servir a Deus por completo, nós servimos a Deus também, além dos dons espirituais, nós também servimos a Deus com as nossas habilidades e os nossos talentos naturais. Amém? Então, essa é uma pequena introdução. E nós vamos falar nessa última aula sobre alguns ministérios da Igreja do Nazareno, né? Nosso manual, estou aqui com 2 manuais da Igreja do Nazareno, mais recente, mais atual, 2021, né? Se encerra em 2021, e outros manuais, outras versões anteriores. Nosso manual, nós temos aí 3 ministérios, né? 3 ministérios base, que vem a ser o MED, MNI e JNI. Talvez você está perguntando, na igreja, o que eu vou fazer? Se você já descobriu o seu talento, se você já sabe qual é o seu talento, é muito mais fácil você descobrir aonde você se encaixa, em qual ministério você vai servir. Porque os nossos dons, o ministério no qual nós vamos servir vai depender dos dons que nós temos, né? Então, a primeira coisa é nós identificarmos os nossos dons, daí identificarmos quais ministérios nós podemos servir ao Senhor. Então, MED, o que significa a sigla MED? Ministérios de Escola Dominical e Discipulado Internacional. Quem trabalha nesse ministério? O superintendente e sua equipe. Sua equipe que é composta aí de um secretário, né, de um tesoureiro e a principal, os principais membros dessa equipe, obviamente, são os professores. Então, um superintendente de escola dominical, um professor, ele precisa amar a palavra. A base desse ministério é a palavra e o ensino. Não existe ministérios de escola dominical sem você amar a palavra, sem amar ensinar, sem amar transmitir e trocar conhecimentos, né? Mas principalmente instruir por meio da palavra os grupos etários, né? A escola dominical é dividida em grupos etários, então as crianças precisam ter uma linguagem específica, os adolescentes uma linguagem específica, os jovens, né? E os adultos. Então, quando nós falamos de ministério de escola dominical, nós também estamos, em termos de superintendente, nós também estamos falando do dom de liderar. Porque imagina uma pessoa que sabe muito da Bíblia, conhece muito da Bíblia, mas não tem o dom de liderar, o dom de presidir. Essa pessoa, ela não vai ter as habilidades com a sua equipe. Essa pessoa não vai ter as habilidades
e não vai conseguir traçar estratégias, não vai conseguir envolver a sua equipe, não vai conseguir dar diretriz, direcionamento para a sua equipe. Então, não é apenas o dom da palavra, mas também o dom de liderar. Claro que a equipe, os professores não precisam necessariamente ter o dom da liderança, mas ter, sim, o dom do ensino, da palavra, a paciência, o desejo, o anseio de que o seu aluno conquiste, chegue até a estatura de varão perfeito, por meio da palavra. Temos aí o MNI, que significa Missões Nazarenas Internacionais. A base desse ministério é o evangelismo, é o ID e também a contribuição. Nós temos aí as ofertas missionárias, nós temos o Ministério de Compaixão, Missões Nazarenas Internacionais. O presidente precisa também, assim como o presidente do MED, ele precisa ter todo o manejo com a sua equipe, traçar metas, traçar objetivos, como envolver a igreja, como passar o propósito da MNI para a igreja. Tudo isso precisa envolver o presidente de missões e a sua equipe. Uma equipe que ama evangelizar, uma equipe que ama ir às ruas, que ama estar com as pessoas, que ama contribuir, ser um colaborador da obra do Senhor. Amém? Nós estamos também com o Ministério de JNI, Juventude Nazarena Internacional, que também significa o ID de Deus, o ID de Jesus. Mas agora aos jovens, né? Nós temos um ministério que está totalmente voltado para os jovens, portanto uma linguagem específica para os jovens. Talvez você seja uma pessoa que tenha uma boa palavra para os jovens, uma pessoa que tenha testemunho, uma pessoa que tenha uma interação muito boa com os jovens. Você é a pessoa que pode compor a equipe de liderança da JNI. Talvez você fale, eu não tenho aptidão para ser o líder, mas eu posso colaborar, eu posso estar junto, eu posso aconselhar. Então, está aí um ministério que pode te abarcar. E dentro desses ministérios, como eu falei, existe o secretário, existe toda uma equipe de apoio de auxiliares, que você, dentro daquilo que você já sabe fazer de melhor, você pode colaborar. Amém? Além desses ministérios, amém, nós temos aqui, e eu gostaria de falar, o Ministério Pastoral. Nós temos o Ministério Pastoral, em que ele começa ali como um ministro local e vai sendo observado o seu trabalho. O manual nos orienta que essa licença seja renovada até 2 anos. E a partir daí o candidato, a igreja, né, observa se esse candidato realmente tem a chamada para o ministério pastoral. O próprio candidato se observa, porque se tem uma crítica que nós devemos fazer, a primeira crítica que nós devemos fazer é a autocrítica. É a autocrítica, né? Como está o meu desempenho nesse ministério? Como está o meu desempenho nesse chamado? Então, depois desse período como ministro local, ele é levado, ele passa por entrevista, ele vai sendo indicado ao distrito, e ali ele passa por entrevista e recebe as licenças, vai recebendo as licenças anualmente, né, sendo aprovado nas entrevistas. Ele vai chegando ao nível distrital e, por fim, ele chega à ordenação. Né? Ministro ordenado. Ministro ordenado, ele é um presbítero da casa do Senhor. Esse presbítero, ele pode também sentir uma chamada para ser um pastor da frente de igreja, que nós vamos chamar de ministro designado. E aí nós vamos ver todas as prerrogativas de um pastor que está à frente de uma igreja, lá no manual. São atividades ministeriais, mas também são atividades administrativas que compõem toda essa atividade do pastor, né? Do ministro.
Ele também pode sentir uma chamada capelania, como está no nosso manual, a educação cristã, a ser um educador, a um evangelista, músico, missionário, amém? Então, lá no nosso manual você vai poder estudar um pouquinho mais a fundo sobre outras atividades do ministro ordenado, né? Temos o ministro leigo. O ministro leigo, ele também tem algumas características do ministério pastoral, mas ele não sente a chamada ordenação. Então, ele vai ser consagrado, ou melhor dizendo, vai receber um certificado, né, da junta local e do superintendente, assinado pelo superintendente, né, ele cumprindo o estudo que é necessário para ser um ministro leigo, ele vai ser um ministro leigo. Então, esses são alguns ministérios que você pode, de repente, se encaixar, né? Se observar. E eu gostaria de falar que, eu sempre falo aqui na igreja, que o principal ministério, o ministério que vem antes de qualquer ministério, é o ministério da oração. Nós não podemos apenas observar os talentos. Olha, tem um talento para música, olha, tem um talento para a palavra. Nós precisamos observar antes dos dons e dos talentos, como nós lemos na última aula, a instrução do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. No capítulo 13, ele vai falando, eu vos levo agora um caminho mais excelente, que é o amor. Porque ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de contribuir e desse tudo que eu tenho em favor dos necessitados, ainda que eu fizesse tantas coisas, se eu não tivesse amor, nada seria. O Senhor Jesus também nos alerta, não é, amados? Que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em que não profetizei, expeli demônio, falei em novas línguas? E ele vos dirá abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muitas pessoas com seus dons não vão morar com Cristo. Os dons não salvam. O fato de nós termos dons ou talentos naturais muito bons e expressarmos eles de uma forma muito boa, não nos faz salvos. Nós precisamos entender a essência do Evangelho, né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler aqui alguns versículos com vocês. Devemos pensar, essa pessoa toca tão bem, essa pessoa canta tão bem, essa pessoa já tem seminário, já tem um conhecimento amplo da palavra, essa pessoa ensina tão bem, olha como essa pessoa tem uma unção, fala em outras línguas, olha como ora e Deus cura. Eu gostaria de deixar para vocês alguns versículos. Hoje eu não estou com o quadro, nem com a TV, acho que você anote aí, Colossenses 3, 23 ao 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 1 e 2, também ele fala que nós devemos nos achar fiéis. O próprio manual nos instrui que os oficiais da igreja devem ser membros ativos, que participam. Eu não posso chegar na igreja só no dia que eu vou dar aula, eu não posso escolher o dia que eu vou pregar, né? Eu não prego numa consagração com poucas pessoas, não existe isso. Nós devemos, como pessoas que foram chamadas para exercitar, para exercer, para colaborar com o reino de Deus por meio de um ministério, nós vamos estar sempre disponíveis, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida de santidade, independente do ministério que você vai exercer na casa do Senhor. Seja uma pessoa cheia da palavra de Deus, seja um aluno assíduo da escola dominical, seja um colaborador dos cultos, dos trabalhos, seja alguém que está de joelhos dobrados. Isso muitas vezes é difícil das pessoas entenderem,
Por que eu faço isso tão bem e eu não estou lá? Amados, nós precisamos ter uma conduta irrepreensível, santa, para exercer qualquer função na casa do Senhor e na obra de Deus. Você imagina uma linda torta. Você chega numa padaria, numa confeitaria, e você olha aquela torta e você diz: que delícia, essa torta deve estar maravilhosa, olha que brilho, olha esse chocolate. E aí chega alguém daquele local e fala para você que a pessoa que fez aquela torta estava com as mãos completamente sujas. E cita várias impurezas que estavam na mão daquela pessoa. Você vai, mesmo assim, comer a torta? Todo aquele glamour, toda aquela beleza cai por terra. Então nós devemos apresentar ao Senhor, nos apresentar, como o texto também de Timóteo, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, aprovado, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Ele também fala sobre os presbíteros, conduta irrepreensível, no lar, testemunho ao redor. Isso nós precisamos aprender. Nós precisamos estar com as nossas mãos limpas para exercitar e fazer e realizar qualquer obra para o Senhor. Essa é a obra que Deus aceita. Pregador de multidões, o que toca muito bem, que canta muito bem, ou que ensina muito bem, ou que é um ótimo evangelista, ou que tem o dom de cura, o dom de falar em línguas, o que são os dons diante de uma vida santa. Que nós possamos entender esse propósito, vivermos em santidade para o Senhor, vivermos em santidade para o Senhor. Tudo quanto formos fazer precisa vir de uma vida santa, íntegra, de um testemunho de mãe dentro de casa, de um testemunho de pai dentro de casa, de um testemunho dentro da parentela, de irmão, de um testemunho de vizinho, de um testemunho de um homem, de um jovem, de uma mulher santos para o Senhor. E para concluir, eu gostaria de ler com vocês o texto, amém? Que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Esse texto, ele resume capítulo 9, versículo 10. Eu gostaria de encerrar com esse texto, né? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo quanto vier a nossa mão para fazermos, devemos fazer conforme as nossas forças, nos esforçarmos. Devemos fazer o nosso melhor para Cristo, para o Senhor, para o dono da igreja, para o dono da obra. Independente do que esteja acontecendo, talvez existam muitas pessoas que estão enterrando seus talentos. Pessoas que estão enterrando seus talentos por questões pessoais, por questões de insatisfação na igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Corinto, a igreja que estava em Corinto, trazendo o esclarecimento. No momento em que a igreja estava ali apresentando divisões, o apóstolo Paulo, ele escreve trazendo a palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos seguir e apresentar a nossa oferta e apresentar o nosso serviço a Deus. Amém? Que o Senhor te fortaleça nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, onde você está ouvindo esse vídeo, e que você possa servir a Deus conforme as suas forças, não é? Porque Deus está vendo. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nos fala que nós devemos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor não fica devedor a ninguém. O nosso trabalho não é em vão. Deus
está te vendo. Deus está vendo. Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo as tuas mãos. Deus está te vendo. Amém? Quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, de ser ministrada, em primeiro lugar. Como fui abençoada por esse estudo. Como Deus me revelou um pouco mais da sua grandeza, da sua palavra. Muito obrigado, Conselho do Médio, muito obrigado a você que assistiu. Estamos à disposição do Reino do Senhor para fazer o nosso melhor para Deus. A paz do Senhor. Fique com Deus.